Bem-vindos, muito obrigado aí pela presença, obrigado aí pela oportunidade de a gente estar batendo esse papo aqui em conjunto. Vou deixar aqui o chat minimizado, até para a gente poder ficar mais focado aqui na nossa conversa. Fiquem à vontade, mandando as questões aí, tem equipe de marketing está aqui na nossa conversa também, está respondendo e dando atenção aí também no bate-papo. E conforme a gente vai evoluindo, a gente vai tirando dúvidas e vai esclarecendo os tópicos aí, os pontos, tá? Então, novamente, pessoal, né, agora começando oficialmente aí, olá a todos, né? Sejam muito bem-vindos a esse live session aqui da Ion, né? Hoje a gente vai estar falando, né, vai ser a nossa abordagem em relação de negócios, em relação à observabilidade, que a gente chama aqui como AOJ, né, Observability Journey, e os impactos positivos que isso pode gerar como uma estratégia que pode ser adotada pela sua empresa, obviamente através da nossa, né? Com o nosso apoio, assim que a gente espera. Então, para quem não me conhece, eu sou o Hélio, tá? Eu sou o diretor executivo aqui na Ion e eu vou estar conduzindo essa conversa em conjunto, né? Novamente aqui com o gerente de TI, que é o Diego Martins. Diego, seja bem-vindo, muito obrigado aí pela presença. Também a gente está aqui com a nossa arquiteta de observabilidade, que é a Yara Silva, né? São os nossos especialistas na gestão de observabilidade aqui na Ion IT e quem fica à frente dos nossos projetos, trabalhando aí em parceria com os nossos queridos clientes, não é isso? Então vamos lá. Pessoal, antes de mais nada, antes de a gente entrar aqui na nossa conversa, no assunto, né, e relembrando a todos, colaboração. Colaboração é fundamental. Para isso aqui dar certo, para a gente poder estar conversando e também estar esclarecendo dúvidas ou alguns pontos que não fiquem tão muito bem claro, fiquem à vontade, sempre está mandando essas questões via chat, via Question and Answers, está aberto as duas funcionalidades aqui no Zoom, e a gente vai ter o prazer imenso de estar respondendo aí durante o evento, ou durante ou até mesmo depois, sem problema nenhum, tá? Essa sessão aqui, ela tá sendo gravada, né? Depois ela vai estar sendo disponibilizada no nosso canal no YouTube, então já vai lá, né? Tá aparecendo aqueles apresentadores de YouTube, mas é o que é, né? youtube.com/arroba Ion-IT, tá lá o nosso canal, não deixam de se inscrever, a gente sempre posta novidades e conteúdo interessante lá para quem está nos acompanhando constantemente, tá? Feedback sempre é muito bem positivo, né? A gente agradece, né? A gente traduz isso para tentar melhorar depois os nossos discursos, o que a gente fala, como a gente trata as nossas reuniões. Então, fiquem à vontade, é sempre bem-vindo e a gente gosta muito, tá? Então, no final do evento, né, o time de marketing vai estar provisionando aí também um link e eu agradeceria muito se vocês pudessem preencher esse formulário com informações sobre o que vocês acharam dessa conversa, o que é interessante no ponto de vista, tanto seu quanto da sua empresa, e como que a gente pode estar ajudando aí vocês também. E um detalhe importante, para quem ainda não tem o link de inscrição, né, se alguém não está conseguindo acessar essa sala, algum conhecido, algum colega de trabalho, colega de equipe, por gentileza, compartilhe o link do Zoom, tá? O pessoal do time também já está colocando aqui no chat esse link para vocês poderem estar compartilhando internamente com vossas equipes. Fiquem à vontade e a gente novamente agradece aí para isso, tá? Então vamos lá, pessoal. Para quem não conhece a empresa ainda ou não teve a oportunidade de assistir algum vídeo, alguma gravação, ou até mesmo participar em alguma sessão de webinar, eu vou mudar um pouco aqui a estratégia. A gente hoje, o bate-papo aqui é uma conversa, tá aberta entre o Diego, entre a Yara, sobre esse tema que é extremamente importante. Então, para quem não conhece, eu vou só falar um pouquinho sobre a nossa empresa, utilizando o nosso próprio website. Então, fiquem à vontade em acessar. Deixa eu já compartilhar aqui, vocês me falam aí se está tudo certo. Yara, Diego, está todo Estamos mundo bem. bem? Certo. Ótimo, Uhum. perfeito. Então, nosso site, pessoal, ionit.com.br. Fiquem à vontade em acessá-lo, né? Aqui a gente tem na home algumas informações sobre o negócio, quantidade de tempo que a gente está no mercado, ou seja, são mais de 20 anos trabalhando, presença em mais de 5 países, mais de 250 clientes atendidos, né, com sucesso, mais de 1.000 projetos executados. Os nossos principais pilares de atuação, né? Falando também do Observability Journey, que basicamente engloba tudo isso daqui, e um pouquinho falando também da parte dos nossos principais clientes, né? E muitos mais detalhes aqui que a gente tem dentro do site. Mas fique à vontade de navegar, aqui também a gente tem dentro da tela de sobre, um pouco mais sobre a nossa história, quais são os certificados que a gente possui, né? Até em relação ao GPTW, que é extremamente importante para a gente e bem reconhecido
no território, e também alguns prêmios que a gente foi recebendo ao longo dessa trajetória aí com um dos nossos principais parceiros, atualmente a SolarWinds, né? E alguns depoimentos dos nossos clientes. Aqui também é interessante essa parte do site que mostra, filtrado aí por segmento, né? Alguns dos nossos clientes da nossa base, e aqui uma pequena lista aí dos certificados que a gente possui junto aí com a nossa equipe, tá? Então, pessoal, antes de mais nada, deixa eu só concluir aqui essa parte de apresentação de agenda, né? A gente vai estar iniciando aqui com uma breve introdução sobre o tema, né? Eu vou estar passando aqui um pequeno panorama, né, de como é que a gente enxerga o mercado de observabilidade no Brasil atualmente. Depois a gente vai passar aqui para o que de fato é Observability Journey, né? O que essa sigla se refere, como que a gente atua nesse segmento. Depois eu vou voltar um pouquinho para conversar sobre um ponto extremamente importante, na minha visão, e eu acredito que na visão de todos os gestores que estão aqui presentes, que é o retorno do investimento. Tá bom, o que que isso me traz de retorno caso eu opte em estar seguindo numa abordagem, numa estratégia dessa com vocês? E aí depois a gente vai estar entrando já no encerramento aqui, concluindo o webinar e retirando dúvidas aí com toda a turma que está aqui assistindo a gente hoje, tá? Então vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, vamos entrar aqui um pouco nessa parte de panorama, né? Até separei aqui um conteúdo que eu acho interessante a gente discutir. Então, dando sequência, vou dar aqui essa pequena introdução sobre o que é esse panorama de observabilidade no Brasil. Esse tema que é essencial, né, para as operações de TI atualmente. Então, o que a gente enxerga? Nos últimos anos, nós vimos uma grande transformação digital acontecendo. E agora, em 2025, essa evolução ainda está mais acelerada, né? O mercado, pessoal, está mudando drasticamente de forma muito rápida. Todo mundo está acompanhando e vai vendo aí as notícias, o que a gente tem aí no dia a dia. E as empresas, elas precisam de novas abordagens, né, para garantir a eficiência e também a segurança dos seus dados. Uma das principais mudanças previstas que a gente enxerga nas nossas pesquisas nesse ano aqui é a adoção em massa das empresas em relação a arquiteturas orientadas a eventos, o que a gente chama aqui o famoso EDA, né? Esse modelo ele é um pouco, na verdade, ele é bem diferente do REST API, que é comumente utilizado aí pelos negócios. Eles permitem que, na verdade, os sistemas reajam em tempo real, diferente do REST API que está ali em repouso, né, aguardando a conexão entre aplicações, tornando, né, essa nova metodologia, tornando as operações muito mais ágeis e escaláveis ao longo do tempo. Mas, com essa mudança, surge, obviamente, diversos novos desafios, né? Então, como que você consegue, por exemplo, monitorar esses ambientes dinâmicos, né, que se conversam em alta velocidade, que são basicamente em tempo real, né? Isso é um ponto bastante crítico para a gente. Outra tendência que a gente acaba enxergando também no mercado, que é extremamente importante, é a integração entre observabilidade e segurança, né? A observabilidade não é uma coisa só, não é só relacionado a monitoramento, a só coleta de logs, traces, etc. Isso também, de alguma forma, a gente enxerga que se conecta com segurança, faz parte do processo, né, do que antes era reconhecido. Antes, né, a gente tinha isso muito de forma separada, mas com o aumento dessas ameaças digitais que a gente enfrenta no dia a dia, essa separação não faz mais nenhum sentido, né? E a gente não pode também esquecer da experiência do usuário, né? Hoje todo mundo, né, percebe quanto que um serviço fica lento ou sai do ar, né? Então é perceptível. Você está ali navegando, acessando um site ou uma aplicação, se isso cai ou por algum motivo ele gera uma lentidão, isso é notório, isso faz mal aí, né? E gera uma insatisfação, né? E também um problema aí na reputação da própria empresa de vocês, né? Agora, como que as empresas lidam com tudo isso hoje? Bom, a maioria ainda usa modelos tradicionais de monitoramento. É o que a gente enxerga no mercado. Então, você tem diversas tecnologias, diversas plataformas, e o problema é que esse modelo ele não acompanha mais as novas demandas. Essas ferramentas elas olham para métricas isoladas, para logs, para alertas, para tracings, que é o que a gente comumente escuta no dia a dia e nas nossas vivências aí com o time comercial. Mas isso não traz aí uma visão integrada de fato, né? As equipes elas acabam lutando entre si, né, para conectar as informações. Tem mais, estamos gerando cada vez mais dados, né? O volume vem crescendo. Isso não é diferente em nenhuma empresa, nem mesmo na nossa, né? A gente às vezes enxerga
a volumetria de arquivos ou de informações crescendo de maneira drástica. Isso é até um ponto que você fala, caramba, até onde isso vai, né? Aonde que isso vai parar? Mas a gente não tem uma análise eficiente, né, dessa coleta de dados, coleta de logs. Esses dados, às vezes, que a gente acaba coletando das ferramentas de monitoramento, podem mais atrapalhar do que ajudar, na é verdade? Então, agora imagine isso daí no contexto de segurança e conformidade, né, onde as empresas precisam monitorar tudo em tempo real para evitar penalidade, né? A gente tem uma série de normativas do mercado que punem esse tipo de situação, né? Ou seja, esse modelo, de fato, tradicional, já não é mais suficiente para essa nova realidade. O mercado, a gente enxerga que vem exigindo uma abordagem extremamente diferente, algo que seja muito mais inteligente, muito mais preditivo, muito mais integrado. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, né? Então a gente vai mostrar aqui como que o E-Observability Journey resolve esses desafios e transforma como a sua empresa enxerga a observabilidade. Certo? Bora lá? Introdução feita e sem mais delongas, vamos começar aqui a conversa já direto para o ponto, né? Vamos direto para o assunto. Yara, vou começar com você, né? Você já sabe Bora. que a gente já vamos falar de arquitetura aqui. Então, vamos lá, cara. O que que é de fato, o que que a gente enxerga em relação ao Observability Journey? O que que é isso, né, na nossa visão? Legal, boa. É, o AOJ para nós é um serviço especializado que a gente quer ser o braço direito dos nossos clientes quando o assunto for observabilidade. Então, é um serviço em que a gente vai entender do negócio, entender do ambiente, traçar um plano, executar e cuidar desse ambiente como um todo. Então, assim, um ponto bem importante do AOJ é que a gente quer focar no negócio. Então, se é um cliente de e-commerce, por exemplo, o que que afeta financeiramente o negócio dele? Então, é por esses pontos que a gente vai começar a entender, ser especialista no negócio do cliente e ajudá-lo a traçar um plano para que a observabilidade fique madura, fique consistente, né, que a gente tenha um trabalho que consiga ser proativo, né? Então, a gente não deixar que as coisas que, né, que o problema chegue, então a gente tome ações, sempre um trabalho proativo. Então, o AOJ é isso, é um serviço especializado em observabilidade, em transformar essa observabilidade dos nossos clientes, levando, né, do ponto A ao ponto B, mostrando essa transformação, levando essa eficiência, medindo, cuidando. Então, isso é o nosso AOJ, essa é a nossa proposta com o nosso serviço. Excelente. E é um ponto muito importante que você comentou, que eu gosto de reforçar bastante. É ser um parceiro, é ser um braço do Exato, cliente, né? Em nenhum momento exato. a gente pensa em, nossa, nós vamos ali tocar aquele negócio como uma empresa única. Não, a gente é um parceiro, nós estamos ali como sendo um braço de operação para poder ajudar e tirar essa demanda, essa carga de trabalho, às vezes, que acaba deixando a equipe estafada em algo que eles podem focar em outras frentes muito mais eficientes, que geram mais retorno para o negócio em si. Um show de bola. Exato. Obrigado aí Boa. por esse início aí, por essa apresentação. Bora lá então, trocando aqui a figurinha. Diego, é, na sua visão aí, cara, o que que disparou, né? O que que você reconheceu de histórico? Obviamente eu também sei, a gente teve diversas Uhum. conversas sobre isso, a gente desenhou isso aqui também em conjunto, né, a empresa inteira, mas eu acho interessante o pessoal que está assistindo ter, na visão da gerência, por que que surgiu isso, né? Aonde que a gente estava, né? Porque basicamente a empresa sempre ofereceu implementação, suporte, algo que corriqueiramente todas as empresas no mercado de TI, principalmente quem é integrador, oferece, mas o que que a gente enxergou nessa necessidade? O porquê do Observability Journey, né? Quando que surgiu isso? Conta pra gente aí um pouquinho. Legal. Acho que eu vou compartilhar alguns casos, né? Que eu acho que fica até mais Claro. fácil das pessoas entenderem, a pessoa que está nos assistindo, que realmente demonstra o impacto real da nossa abordagem, né? O que a gente vem conversando hoje com os nossos clientes. E como que surgiu, né, o AOJ?
foi muito de encontro com as respostas às necessidades dos nossos clientes. Então, durante o nosso contato com diversas empresas aí, a gente identificou alguns desafios comuns entre visitas, conversas, reuniões com os nossos clientes. Uma delas é como justificar, né, o investimento em observabilidade, como justificar isso para a gestão. A questão do downtime também é algo que eles trazem bastante para a gente, né? E eu vou trazer um exemplo aqui de um cliente que durante uma reunião, durante uma visita que a gente fez, ele mostrou para a gente ali o quanto que ele investia, né? O tanto que ele investia em diversas ferramentas de observabilidade. E qual que era o desafio maior desse cliente? É demonstrar o custo-benefício para a diretoria dele, para proteger aquele custo, né? Realmente demonstrar o quanto traz de benefício para a empresa. E durante a nossa análise, é, a gente percebeu que apesar ali do alto investimento, havia oportunidades, questão de melhores integrações, um aproveitamento melhor das soluções que já contratada pelo cliente, né? E além das possibilidades ali de reduzir custo. E o mais importante, né? Sem comprometer a eficiência do dia a dia desse cliente. E foi exatamente uma das necessidades aí que nos levou a estruturar o AJ, né? Como um modelo aí de estratégico para observabilidade. Então, a gente ajuda as empresas com essa abordagem a otimizar seus contratos. O mais importante é evitar sobreposições de soluções, que é algo que acontece muito, mas muito no dia a dia dos nossos clientes. E estruturar um processo que, para o time de TI, para que eles possam atuar de forma mais estratégica. Então, o time do TI do cliente, ele possa atuar de forma mais estratégica ali no negócio, e dessa forma a gente consegue demonstrar, né, o como a observabilidade, ela, quando bem aplicada, é um ponto importante, ela pode gerar economia, ela pode gerar eficiência operacional, redução de custo significativo, e o mais importante, né, que é sem comprometer a performance dos nossos clientes. E aproveitando esse gancho aí, eu vou trazer aqui mais um exemplo, que é um outro caso interessante de uns nossos clientes, que eles Uhum. enfrentavam perdas significativas, até penalidades, financeiras devido a downtime, né? É algo que a gente escuta bastante dos nossos clientes. E o que acontece frequentemente, ele tinha downtime no ambiente deles, mesmo com diversas ferramentas. Não era falta de ferramentas de monitoramento, eles tinham bastante, tem bastante, né? Mas só que a grande chave, o grande problema estava que cada uma elas operavam de forma isolada. Então esse era um problema que o cliente enfrentava, que ele trouxe para a gente. O que acontece? Isso dificultava a correlação de dados, que é algo importante na observabilidade. Não ter correlação de dados é algo que acaba atrasando significativamente a detecção ali da causa raiz, dos incidentes. E com o AOJ, o que a gente oferece para os nossos clientes é realmente isso, a integração entre as soluções existentes e estruturar ali uma abordagem baseadas em insights acionáveis. Então, assim a gente reduz muito o tempo médio de recuperação do ambiente. É algo que é medido dentro dos nossos clientes, né? Quanto tempo ficou com downtime? Tá, quanto tempo de recuperação? Quanto tempo você identificou isso? E isso acaba melhorando ali a entrega do cliente. A gente vê em números o quanto que isso reduz e o quanto isso a diretoria olha para isso, né? Porque é um dado importante, ainda mais quando tem perdas financeiras. Então, isso acaba melhorando a experiência do usuário final dos nossos clientes também. E foi exatamente essas dores que nos levou a estruturar, né, o AirJ como um modelo estratégico aí para observabilidade.
E com essa abordagem, nós ajudamos aí as empresas a otimizar seus contratos, eliminar redundâncias, a parte de estruturação de processos para que o time de TI interno dos clientes eles possam atuar ali de forma mais estratégica no negócio, né? E conforme eu já falei até, tipo, e dessa forma a gente consegue, né, demonstrar quando a observabilidade, quando ela é bem implementada, né, ela pode gerar grandes benefícios aí para os nossos clientes na ponta. Show de bola, show de bola. E lembrando, né, pessoal, acho que fora tudo isso que você comentou, Diego, acho que é importante também o pessoal estar ciente que um dos pontos que a gente tem nessa apresentação é mostrar para vocês como que a gente faz isso. Então, não deixe de Exato. ficar aqui, né, escutando a gente até o final, que durante a sessão a gente vai estar falando sobre como calcular o retorno de investimento, vamos estar apresentando uma ferramenta que acabou de sair do nosso forno aqui de desenvolvimento, para poder auxiliá-los nesse cálculo. Acho que vai ser super interessante e super produtivo nesse sentido. Então, fiquem aí, aguardem que a gente vai estar em breve entrando nessa questão também. Mas um ponto extremamente importante que você estava comentando, né, Diego? Eu concordo muito com isso, né? E eu acho que todo mundo que está assistindo aqui também, que é a questão dessa sobreposição de ferramentas, de tecnologias, né? É algo que é recorrente. Não se sintam privilegiados quem estiver escutando de que, nossa, é só na Exato. nossa empresa que a gente tem mais de 5, 6 ferramentas que basicamente fazem a mesma coisa, entre aspas, né? Obviamente a gente sabe que cada um tem o seu diferencial, um aponta mais para aplicação, um aponta mais para infra, um aponta mais para isso, para aquilo e etc. O problema disso é que elas não se falam, né? Aí que a gente tem essa grande dificuldade e essa grande dor constante aí nos nossos clientes. Então, pessoal, apesar da nossa grande capacidade técnica e da nossa experiência de anos trabalhando nesse setor e nesse negócio, a empresa ela olha para isso completamente de forma agnóstica à fabricante. Tanto é que no site que vocês olharem aí, né, que foi compartilhado, vocês vão ver que tem diversas tecnologias diferentes, né? A gente tem aí sei lá, estamos falando de Zabbix, de Grafana, de integrações Prometheus, ferramentas que são freewares, ferramentas que são pagas, que são importantes, são excelentes no que fazem, etc. Cara, show de bola. Mas para que investir todo esse montante de dinheiro? Será que de fato vocês precisam disso? Acho que a mensagem importante é essa, né? Será que de fato é necessário todo esse volume de licenciamento para suportar e trazer realmente o que vocês estão buscando? Voltado à necessidade do negócio de cada um tem uma necessidade específica, né? Vocês aí têm Exato. diversas empresas, desde de mineração, a indústria, a e-commerce, a varejo, a meios de pagamento, a telecomunicação. Então, cada um tem a sua demanda e a sua necessidade. E a nossa intenção é exatamente essa, é enxergar o que você precisa de observabilidade ligado à necessidade do teu negócio de forma agnóstica ao teu ambiente. Não vamos nos preocupar com um único fabricante, com uma única tecnologia. A Ion está aqui não para falar sobre fabricante, para falar sobre uma solução que vai estar atendendo e juntando todas as ferramentas que vocês utilizam hoje dentro do ambiente de vocês. Acho que esse é um grande ponto aí de atenção, né, Diego? Exato. Hoje o que a gente procura, né, o que a gente busca realmente é trabalhar de acordo com a necessidade de cada cliente. Então não é uma receita de bolo, né? Vamos se dizer assim, Não que vai ser existe. aplicada Né? de igual para igual, vai ser a que vai seguir o processo, não. Lógico, a Uhum. gente com a nossa experiência já de mercado, a gente conhece os processos, quais são as melhores práticas, né? Para que a gente possa aplicar uma observabilidade assertiva. E é entender, né, a Exato. necessidade dos nossos clientes realmente, ver qual que é o foco do negócio, quais são as ferramentas que utilizam. Muitas das vezes, muitos clientes utilizam diversas ferramentas, mas e acabam deixando de investir em outras ferramentas que fazem mais sentido, né? Então, às vezes Uhum. tem uma Exato. ferramenta de monitoramento, mas não tem uma ferramenta ali de correlação de dados. Exato. Então, é uma Exato. brecha Exato. e essa análise vai diretamente a isso, né? Entender e ofertar ali, de acordo com a necessidade do cliente, a melhor forma Uhum. possível para implementar uma observabilidade. Exato. E isso a gente entra nessa questão de maturidade. Cada empresa tem o seu nível de maturidade, né? E a gente aqui, pessoal, separou em 5 níveis, basicamente. Eu vou até passar agora a palavra para a Yara,
para que ela possa explicar para vocês diretamente do nosso site como que a gente enxerga isso, essa parte de maturidade, desde o primeiro nível que o cliente se encontra até o nível que a gente chama de full automation, né? Ou seja, totalmente automatizado, autônomo, né? E a gente vai mantendo, suportando e sustentando esse ambiente dali em diante. E como que funciona o nosso processo de implementação? Yara, se você puder compartilhar um pouco com a gente aqui, para todo mundo já ter um pouco de noção sobre isso, vamos em frente. Vamos lá. Claro, com certeza. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Sim. Já estamos vendo. Boa, legal. Vai. Eu vou começar falando um pouquinho aqui do nosso plano de implementação, né, da nossa estratégia que a gente usa, e aí eu vou linkando como que a matriz de maturidade faz sentido nesse plano aqui, tá? Então, a gente criou essa estratégia, que basicamente é o assessment. A gente começa, como eu falei, entendendo do seu negócio, entendendo do seu ambiente, tudo que tem, todas as ferramentas, como está feito, como está implementado. A gente faz um assessment completo para saber e conhecer o ambiente. E aí é interessante que o pontapé inicial desse assessment é um forms que a gente tem. Então, tá aqui, ó, se vocês voltarem aqui, faça sua avaliação gratuita, está aqui, está disponível para todo mundo. A gente tem esse Forms, que é o início de tudo, né? A gente entender um pouquinho de como está o ambiente. Então, vou fazer aqui com vocês, basicamente o nome, colocar que eu sou gerente de TI hoje, tá, meu e-mail, vou preencher aqui. Opa. Então, o primeiro passo é vocês nos contarem um pouquinho do que vocês têm de ferramenta hoje. Ah, tenho o Zabbix e tenho Datadog, por exemplo. Depois, como que está integrado, né? Como que essas ferramentas estão? Está todo mundo falando com todo mundo? Como que está essa parte, né? Vamos colocar aqui. A nossa sétima pergunta é importantíssima. Event Management. O que vocês têm de ferramenta no ambiente hoje? No mercado tem várias ferramentas específicas para essa caixinha, então vou colocar aqui que eu não tenho. A parte de log, né? Como que vocês estão coletando, como vocês estão gerenciando. Então, a gente deixou até esse campinho aqui aberto para, né, quanto mais informações vocês conseguirem colocar, né, o cliente coloca aqui, mais fácil a gente consegue ter uma ideia inicial de como está o ambiente. Então, vou colocar que eu estou usando Formtail aqui. Beleza. E a ferramenta de ITSM? O que temos, né? Então, a ferramenta que normalmente é a operação que usa, outros times usam, então super importante. Vou colocar que a gente tem Invigate. Legal. Aí, aqui a gente faz uma análise de como que está o seu ambiente on-premises, né? O que vocês têm? Ah, por exemplo, eu tenho, sei lá, 50 equipamentos de redes, tenho mais 50 servidores e tenho 10 aplicações. Então, por aqui a gente já consegue ter uma ideia do, do, do quanto, né, quantitativo do que tem nos ambientes. Então, tem cliente que vai ter, por exemplo, só, sei lá, a parte de servidores, porque redes tá numa nuvem, enfim, tem os mais diversos cenários aí. A parte de Kubernetes, então vou colocar que eu tenho um cluster. Se vocês têm um time interno de observabilidade. Então, beleza, coloquei aqui. Agora, esse outro tema para a gente saber, porque não é muito comum o cliente ter parte do ambiente on-premises, parte em cloud, então a gente também ter a ideia do todo, né? Então, vou colocar que eu estou usando Azure e que eu tenho mais 50 servidores lá e tenho mais 10 aplicações também. E aqui a parte de serviços, né? Então, eu tenho um AKS, um RDS, enfim, vou colocar que eu tenho um AKS. E beleza, maravilha. Então, assim, com esse Forms, para que a gente inicie uma conversa, comece um assessment, tenha uma ideia quantitativa, né, do que tem no ambiente. Legal. A gente tendo essa visão, a gente parte para um plano de ação.
E aí é estruturar, como eu falei, sempre focado no negócio. O que que faz sentido, o que que faz esse cliente perder negócio? Então, um e-commerce, quando ninguém consegue fazer o checkout no carrinho. Então, ok. Então a gente tem que focar em experiência de usuário, em monitoração de transação, coisas nesse aspecto. Legal. Vou dar alguns detalhes, por exemplo, do que a gente de coisas de itens que a gente trabalha num plano de ação. Exemplo, estruturar, por exemplo, a parte de controle de custo de ferramenta, porque a gente sabe que é um grande problema. Muitas vezes, as empresas contratam ferramentas, e não acabam não gerenciando, pagando a mais, ou não está bem configurada, né, e isso gera custo. Então é uma das coisas que a gente trabalha. A gente vai falar sobre, golden signs, então criar, monitoração com base nos golden signs, que é uma prática que o Google trouxe para o mercado, né, do SRE e tal. A gente vai falar de SLO, também uma outra prática. A gente vai falar de self-monitoring, né, não adianta nada a gente ter uma baita infraestrutura de monitoração, mas se ela cair a gente ficar no escuro, né, quando é caso de ferramentas on-premise. Então a gente vai falar desse tema. A gente vai falar muito sobre boas práticas. Então, cada cliente tem um caso, mas a gente parte de um ponto de boas práticas, né. Então são coisas que a gente trabalha dentro do plano de ação. Por exemplo, o quanto a observabilidade consegue suportar os processos, da empresa, né. Vou dar um exemplo simples, backup. Como que é a rotina de backup? Como que é a rotina do time de backup? Todo dia ele tem que entrar lá, abrir a ferramenta de backup e olhar se está tudo bem. Então, assim, a gente, com a observabilidade, a gente consegue suportar esse time, facilitar a vida dele, implementar a monitoração, para que eles, por exemplo, tenham um dashboard, que ele consiga entrar, ver que está tudo bem, está tudo certo, criar alertas proativos. Então, fazer todo esse planejamento, para que a observabilidade realmente traga eficiência, né, operacional nas empresas. Então, são coisas que a gente trabalha no plano de ação. O ponto 3 é a implementação. Aí é mão na massa, fazer acontecer tudo que a gente desenhou no plano. E por último, a gente tem a sustentação contínua. Então é quando a gente cuida, a gente, sempre buscar melhorias. Será que esse alerta está bem calibrado? Será que está tudo bem? Ou, por exemplo, depois de um tempo, quando a gente tem né, uma certa quantidade de dados, aplicar um machine learning, será que a gente tem, oportunidades de correlação? Então fazer essa sustentação contínua, sempre na parceria com os nossos clientes, focando no negócio. Então esse é a nossa estratégia para a implementação do nosso AOJ nos clientes. E aí, alinhado com isso, a gente desenvolveu uma matriz. Essa matriz, qual que é a ideia dela? Primeiro, a gente saber de onde estamos partindo. Segundo, ela guiar o nosso plano. Então, ok. Então, a gente fala que no nível 1 e no nível 2, a gente vai trabalhar em coleta. Vamos instalar a gente onde precisa, vamos pôr para coletar, vamos trazer log, vamos trazer trace, vamos trazer os dados. Então, esse é o foco, nível 1, nível 2. Então, o plano vai ser guiado por isso, né? Vamos, trabalhar em coletar e ter boas configurações. Ok, beleza. Todo mundo feito, nível 1, nível 2, nós partimos para o nível 3. Ótimo. Então, aqui é quando a gente já tem ferramentas integradas, a gente consegue ter uma visualização única. Então, vamos trabalhar no nível de visualização. Todo mundo tem dashboards eficientes, né? Não precisa abrir 15 dashboards para ver a situação da infraestrutura. Esse é o ponto. Legal. Aí a gente parte para o nível 4. Esse é onde realmente a eficiência ganha força. Aqui a gente está falando de event management. Então, quando a gente coloca abertura de ticket automático, enriquecimento dos dados, correlação, supressão, integrações, por exemplo, se vocês têm uma ferramenta de CMDB,
e tem um processo, né, desculpa, uma ferramenta de change management, e vocês têm um processo dentro da empresa, a gente trazer essa informação para, né, andar junto com os dados de observabilidade, porque quando tiver uma change e cair, e, né, e for indisponibilizar algum equipamento, não tem alerta, né, não precisa, porque está em change. Então, fazer esses links, trazer todos os dados para trabalharem junto. Então, aqui a gente coloca a máquina para funcionar. E aí, o nível 5 que é a automação. Então, esse cara, quando a gente fala do remediação ou self-healing, né, mais conhecido, a gente fala de notificação, a gente fala de collaboration, e aí aqui é quando a operação consegue ou não receber um ticket porque já foi resolvida automaticamente, ou quando esse ticket chegar para a operação, realmente está assim, completo, com todas as informações que a pessoa precisa para poder atuar rapidamente. Então, aqui é quando a gente fala, ok, estamos eficientes trabalhando, legal. Então, a gente definiu esses 5 níveis para a gente poder medir e organizar todo o plano dessa jornada, né? Porque é uma jornada, é, uma grande jornada. Então, a gente fez essas definições para que o plano trabalhe junto com a matriz e a gente consiga levar os resultados para os nossos clientes. E era Com isso. certeza, com certeza, com certeza. Show de bola. E eu acho que está bem explicado, né? A questão de maturidade, a questão de implementação, como que a gente faz isso. Pessoal, de novo, né? Só relembrando, fiquem à vontade de mandar pergunta. Ficou até agora, até o momento desse webinar. Espero que estejam gostando desse bate-papo aqui do que a gente está conversando. Mas há alguma dúvida, alguma questão, fique à vontade, manda aí no chat. O que a gente puder já responder, a gente já responde. O que a gente não puder responder, a gente depois com certeza retorna para vocês, sem problema nenhum, tá? Então fiquem à vontade. A gente está aqui também para sanar aí qualquer questão a respeito aí do que a gente está discutindo aqui e conversando, tá? Então, obrigado aí de novo aí pela explicação. Acho que é isso, são etapas, né, de maturidade. A gente enxerga Exato. e definimos muito bem essa parte desses níveis. E tudo isso, né, pessoal, no final das contas, acaba convergindo para o quê? Para a gente buscar o retorno desse investimento, né? Ou seja, no final das contas, o que acaba interessando é você trabalhar e ter muito mais eficiência com menos custo, né? Com menos valor aí de gasto, né? Investimento em tecnologias, em diversas frentes de trabalho às vezes com o mesmo foco, né? Ou às vezes sem o foco de trazer a informação aí para o negócio do jeito que vocês estão imaginando. Então, de novo, contem aí com a gente para poder estar aqui apoiando durante essa jornada. Realmente, o nome já diz, né? Uma jornada não é algo simples, não é algo é algo complexo, porém a gente tenta deixar o mais simples possível para quem contrata esse tipo de serviço aqui na nossa empresa, tá? Então vamos lá. Então, falando sobre essa questão de retorno de investimento, que a gente prometeu aqui um pouco mais cedo, né? Falar um pouquinho sobre como que funciona, né? E como que a gente enxerga no ponto de vista econômico, qual é o retorno contratando uma ferramenta dessa, uma solução dessa que a gente oferece. E para isso, né, como eu comentei mais recentemente, a gente acabou de soltar uma plataforma, uma ferramenta online, onde vocês podem fazer o seu cálculo baseado aí na realidade do teu negócio, da tua empresa. E para isso eu vou convidar aqui o Diego para falar um pouco mais sobre esse retorno de investimento, a calculadora, né, a famosa calculadora, Exato. que a gente está trabalhando bastante aqui para poder apresentar isso para vocês hoje. E eu espero aí que vocês gostem e utilizem, né? Então fiquem à vontade em estar acessando esse sistema. Com certeza a gente vai agradecer bastante aí, tá bom? Vamos lá, Diego, com você. Maravilha. Eu vou estar compartilhando minha tela. Quando vocês Uhum, estiverem vendo, vocês me sim, avisem, por gentileza. também. Estamos vendo. Tá, legal. Então, pessoal, esse aqui é o nosso site. Para encontrar a nossa calculadora, a famosa calculadora, né, do ROI, do Uhum, retorno de investimento, é super simples. Quando a gente vem aqui em serviços, a gente já tem a nossa página do Ion Observability Journey, do AOG. Então, quando a gente clica, você vem para a página do nosso serviço, né? E é bem simples. Essa aqui é a página que a Yara estava apresentando também.
Então, tem bastante conteúdo falando sobre como é que funciona, tudo isso que ela comentou para a gente. Aí, aqui tem faça o cálculo do ROI, né? E fiquem tranquilos, porque não é só um, né? Não é só um botão, né? Quando a gente olha aqui, a gente tem diversos botões que levam a calculadora, né? Então, calcule o ROI, outro botão aqui. Mais para baixo, a gente tem outros também e faz o cálculo do ROI. Então, é super fácil de encontrar. O pessoal deixou bem intuitivo aí para ninguém ter dificuldade. Eu vou estar entrando nessa parte aqui para explicar para vocês como é que funciona, quais são as perguntas chaves que faz necessidade, né? É necessário que sejam preenchidas. Começando aqui pelo nome, é importante, é igual o formulário que a Yara compartilhou com a gente, precisa dessas informações para que a gente possa entrar em contato com vocês, tá? Então, começando, a gente preenche o nosso nome, colocar aqui, a empresa e o e-mail corporativo. Basta clicar em avançar, tá? Aí a gente chega para a parte das perguntas, né? É importantíssimo o preenchimento dessas perguntas, porque o cálculo é feito com base nas respostas, tá? Tem toda uma lógica de cálculo que realmente precisa dessas respostas aqui, então é necessário. Então, qual que é a nossa primeira pergunta, né? Quantos itens sua empresa monitora atualmente? Então, aqui a gente está falando de itens físicos, então de nodes, nós, como a gente compartilha aí no mercado, tá? Então, aqui tem até um exemplo, 200 servidores, 50 switches, 30 firewalls, mas para facilitar, a gente deixou uma tabela, que são os ranges de equipamentos, que é necessário a gente colocar, aí de acordo com a necessidade da empresa de vocês, a gente coloca, tá? Então, por exemplo, vou seguir no exemplo aqui de até 500, um ambiente pequeno. É, aí outra pergunta, né? Qual o custo mensal? Qual o custo mensal da sua equipe interna? Então, isso aqui é super importante preencher. Quem vai ter provavelmente acesso a essas informações são gestores da área, então é importante que eles preencham, tá? Então, eu vou colocar aqui com base no mercado um custo aí da equipe de R$ 45.000. Lembrando que isso aqui são valores só para simular. Aí vai de acordo com a realidade de cada um de vocês, tá? Da empresa que vocês estão. Aí outra pergunta importante, licenciamento de ferramentas. Qual o seu custo mensal com o licenciamento? Hoje a gente, quando tem essa aquisição da solução, né? Geralmente a gente compra anual, a gente compra por depois 2 anos, 24, 36 meses, mas isso aí faz necessário ser diluído no mês, por quantidade de meses, para a gente ter uma ideia ali de quanto que realmente tem de custo, né, de licenciamento. Então, a gente colocando aqui um custo de R$ 15.000, uma base também, aí vai muito de acordo com o ambiente, com as soluções que o cliente utiliza. E também outro custo que é importante colocar é o suporte e manutenção. Então, qual que é o seu custo com a parte de atualizações? Tem alguma empresa que faz isso para você? É o seu próprio time? Suporte técnico? Quanto que o fabricante está cobrando? Quanto que os parceiros estão cobrando por esse suporte? Parte de treinamento, super importante também. Então, qual é o seu custo com isso no mês, né? Então, vamos colocar aqui um custo estimado de 5.000. Aí aqui a gente entra em algumas perguntas aqui sobre da sua realidade, né? O seu dia a dia ali com a atuação, a parte de chamados. Então, quantas horas por semana a sua equipe gasta manualmente resolvendo problemas que poderiam ser automatizados? Que vai muito de encontro com a EOJ, que a gente entrega essa automatização, né? Chegar ao máximo possível de automatização para que tenham poucos serviços manuais, tá? Então, vamos colocar aqui que tem uma média de 15 horas semanais aí com serviços manuais que a sua equipe gasta com isso. É, qual o tempo médio aí de resolução de incidente na sua empresa? Então, vamos se dizer que você tem um tempo médio aí de 5 horas. Então, quando o incidente cai, você tem uma média de 5 horas para resolver esse incidente. Então, a gente coloca aqui também,
coloca 5, super fácil. E quantos incidentes a sua empresa tem por mês? Isso aí vai de acordo com o ambiente de cada um. Eu vou colocar também aqui uma média para a gente só fazer o cálculo. Então vamos dizer aqui que a gente tem um índice aqui de incidentes, a quantidade de 10 por mês. Essas são as perguntas. São 7 perguntas super simples de ser respondida. A gestão com certeza tem acesso a essas informações. E passando disso, é necessário aqui, né, você concordar com as políticas aqui de privacidade da ION, seus dados. E a segunda pergunta aqui é se você quer receber alguma comunicação do marketing, basta assinalar, vai de acordo com a necessidade de cada um. Aí, passando disso, basta enviar os dados que chega automaticamente um e-mail para você, naquele e-mail que você colocou no início, mostrando o resultado, né? Eu vou compartilhar minha tela do e-mail, só um minuto. Deixa eu compartilhar aqui, para que a gente possa mostrar como é que chega o e-mail para vocês, tá? Quando vocês estiverem visualizando, vocês me avisem, por gentileza. Pronto, Isso tá é, visível, Jay. Legal. Então aqui é super simples. Então aqui vai chegar uma resposta automática e vai de acordo com o ambiente de cada um, tá? Esse número vai mudar de acordo com a resposta. Então, aqui a primeira coisa que traz aqui é uma redução de custo operacional de 29.500. A ideia do AOJ não é substituir a equipe interna, tá? É um ponto muito importante, muita calma, não é isso que a gente quer, mas sim que vocês utilizem a equipe interna de vocês com foco no core business, que é o que fala aqui. Então, a gente tem um retorno aí de 29.500, uma economia, né, de 29.500 mês. É, esse montante aqui, como no próprio e-mail ele fala que ele pode ser economizado e ser reinvestido em projeto estratégico, parte de inovação, parte de soluções, crescimento do negócio. Isso tudo sem comprometer a qualidade do monitoramento da empresa de vocês, tá? Aí uma parte importante aqui é a economia mensal com automações. Quantas horas vão ser economizadas, né? Então, qual o valor da hora da sua equipe? Então, aqui também traz esses dados. Então, traz uma economia mensal aí de R$ 5.062, uma média. Outro ponto importante é a redução no tempo de atendimento por mês. Então, a quantidade de incidentes. Conforme vai sendo automatizado, o quão essa esteira ela passa mais rápido, né, nesses atendimentos. Então, você tem uma economia aí mensal de R$ 9.000. E hoje, aí no final aqui, a gente traz uma economia mensal total que daria de R$ 44.000 aí por mês. E também a gente faz um cálculo do retorno sobre o investimento, né? Então, o seu retorno aí sobre esse investimento seria de 25%. Lembrando que são dados estimados de acordo com cada ambiente. A partir do momento que é feito esse preenchimento, né? A gente entra em contato, a equipe comercial vai entender melhor o seu ambiente e até ajuda nesse preenchimento desse cálculo, né? E trazendo um ponto importante aqui, né? Qual que é o nosso foco? O foco é aumentar, né, a eficiência do negócio, com um ROI crescente conforme a maturidade digital avança. Não é isso, Yara? é isso aí. E é importante, assim, observabilidade não é uma ferramenta. A gente está falando sobre estratégia, sobre cultura e objetivo de negócio. Então, o objetivo do negócio de vocês. Exato, exato. Perfeito. É isso, né? E também, né, pessoal, como a gente está falando bastante nesse evento, durante o evento inteiro, né? A observabilidade, ela não. A observabilidade, né? Essa palavra é até complexa, né? Mas observabilidade, né, de verdade, ela começa com entender o ambiente, né? Realmente conversar com o cliente, entender a necessidade, entender qual é o ponto, aonde vocês querem chegar, que tecnologias vocês possuem atualmente em relação à observabilidade.
Que outras tecnologias vocês possuem atualmente em relação a gerenciamento de serviços, gerenciamento de ativos, gerenciamento de tudo que a gente que trabalha com tecnologia sabe muito bem como funciona, né? É entender se essas ferramentas estão de fato integradas, se elas se conversam, se você consegue trazer uma informação que é útil para o teu negócio, né? E se de fato elas estão correlacionando alguma coisa, ou se elas só estão ali integradas, mas ok, elas não se falam, não correlaciona nada, o que está te trazendo de informação, de fato. Então essa é a nossa grande estratégia, nosso grande objetivo com o Observability Journey, é entregar para os nossos clientes, de fato, algo que seja único, singular, caso a caso. Tá? A gente vai trabalhar com vocês caso a caso, entendendo a necessidade e desenhando um projeto em conjunto com a sua empresa. Esse é o nosso grande objetivo final aqui dessa conversa. Tá? Então, novamente, pessoal, eu agradeço muito aí a presença de todos. A gente está chegando aqui para o encerramento desse evento. Eu agradeço novamente aí o Diego, a Yara pela presença, né, pelo tempo aqui para a gente conversar. E fiquem à vontade em acessar o nosso site, como a gente já explicou, todos os links já estão aí informados dentro do chat também. Não sei se ficou alguma questão, alguma pergunta, mas caso tenha alguma questão, podem deixar que a gente fala também, ou retorna posteriormente, sem problema nenhum. E reforçando, por gentileza, encaminhe o feedback dessa apresentação, né? A gente deixou o link aqui para vocês, acessem lá, deem uma olhada, né? E também retornem aqui com algumas informações que sempre são bem-vindas para a gente melhorar sempre, né? E não deixa de também não deixem, né, de nos seguir aí dentro dos nossos canais de comunicação, seja o LinkedIn, seja o YouTube, seja o Instagram. Todos os links aí das nossas redes e multimídias também estão dentro do chat aqui para vocês que não nos seguem, começarem a nos seguir a partir de agora, tá? Então, novamente, aí eu agradeço a presença de todos, desejo um excelente dia, né? E um excelente final de semana, já estamos